Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quarta-feira, hoje dia 30 de outubro de 2024. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Estivemos aqui pela madrugada, também estivemos aqui na manhã, nesta campanha de oração que estamos fazendo. Vocês que estiveram aqui conosco pela manhã, Deus abençoe a sua vida. Vocês que já assistiram a oração da madrugada, que Deus abençoe a vida de vocês também. Estamos aqui juntos novamente, agora nesta tarde de bênção em seu lar, dando continuidade daquilo que nós começamos a falar ontem, que devemos não ser servo do pecado, mas sim nós devemos ter o fruto do Espírito. Não devemos andar pela carne ou andar direcionado pelas concupiscências da carne, mas sim sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente não conhece a Jesus, quando estamos sem conhecer a Jesus, somos guiados, somos dirigidos pela carne, a carne que dirige a nossa vida, é as obras da carne que são manifestadas na nossa vida. Uma vez que nós encontramos com Cristo, entregamos a nossa vida para Jesus, agora somos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo, porque ele habita em nós e não devemos dar lugar de forma alguma para que a carne venha dominar a nossa vida novamente. Outrora, não conhecíamos a Cristo, éramos dominados pelos desejos da carne. E a gente vai ver aqui nesta passagem, que estamos aqui em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e do versículo 16 em diante, nós vamos estar falando essa série aqui de ensinos sobre o andar no Espírito, o andar no Espírito. Então, nós vamos ver as obras da carne, que outrora nós desempenhávamos, e agora vamos ver o fruto do Espírito, que nós precisamos ter o fruto do Espírito. E para isso, precisamos andar em Espírito, ou seja, que a nossa nova vida com Cristo seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É muito interessante isso para nós que servimos a Deus, porque devemos tomar cuidado. Se não vigiarmos, passamos a deixar as obras da carne dominar a nossa vida, e isso não é bom, Isso pode dar grandes problemas para nós que servimos a Deus. Então, dando continuidade, onde falamos, digo, porém, no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne, olha só, cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como eu disse, a lei, se a gente vê que no versículo 1 do capítulo 5, Paulo diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui Paulo está falando com seus ouvintes na igreja de Gálatas. Ali tinha pessoas ali ensinando a igreja que deveriam cumprir a lei, voltar a cumprir a lei. Então aqui Paulo, ele trata com a liberdade que estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Então Paulo aqui vai ensinar, está ensinando para a igreja que esta liberdade que a graça nos dá não é uma libertinagem, não é um alvará para nós viver uma vida de pecado. Então Paulo que esteve tratando do problema externo, das pessoas, para que eles não submetessem mais às coisas da lei, circuncidar e observar essas coisas da lei, mas agora Paulo passa a tratar das coisas interior, que nós não estamos mais
vivendo sob a influência da carne, mas agora que o Espírito, devemos andar em Espírito e não cumprir os desejos internos. Então é muito interessante. Aqui, Paulo, nós já falamos sobre isso ontem, hoje vamos continuar. Aqui vamos falar sobre as obras da carne. Nossa, Paulo diz no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora Paulo começa a falar no versículo 19 do capítulo 5, ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, irmãos, olha como é que é sério, não herdarão o reino de Deus. Vocês entenderam? Então, olha, essa lista que Paulo passa aqui, das obras da carne, e não só essa, e coisas semelhantes. Olha só como é que é sério. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É muito sério, irmãos. Por isso que estamos aqui sempre ensinando para os irmãos a importância de nós termos uma vida com Deus, a importância de nós obedecermos a Deus. Não adianta eu participar de uma denominação, não adianta eu participar da Santa Ceia, ser batizado, ter a carteirinha de membro. Isso tudo é muito bom, fazer parte do conjunto, fazer parte do louvor, fazer parte ali do ensino, ministério de ensino, ministério da... E aí vai, né? Se não estivermos uma comunhão com Deus. Então precisamos ter a ciência, precisamos estar refletindo sobre isso. Porque eu não quero que você viva uma vida na igreja, né? Vive uma vida de religiosidade e no final você, né, não participar da vida eterna com Cristo. Somos salvos, sim, pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mas precisamos responder a esta graça com fé e obediência. E as obras da carne, é aquela obra que nós praticávamos antes de conhecer a Cristo, essa pode nos barrar, como está escrito aqui, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. É Bíblia, irmãos. É muito sério. Vamos falar então das obras da carne, que geralmente, antes de conhecermos a Jesus, andávamos, né, na nossa concupiscência, no nosso desejo carnal, né, que no grego é sarx, é a nossa natureza pecaminosa, com os desejos corruptos. Né? Nós não podemos que isso, hoje que somos cristãos, venha ainda se manifestar na nossa vida antes da nossa conversão. Depois da nossa conversão. Antes da conversão, né, era normal para nós, mas agora não podemos, porque os que praticam as obras da carne, irmãos, não poderão herdar o reino de Deus, como estamos falando aqui. Por isso a nossa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida, mortificada numa guerra espiritual contínua. É contínua, irmãos, que o crente trava através do poder do Espírito Santo. E nós temos poder para vencer essa natureza pecaminosa que habita em nós. Temos o poder do Espírito Santo para vencer. Né? Aqui Paulo vai falar, olha só que ele fala, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne, versículo 19, são manifestas, as quais são, olha só as obras da carne, irmão, não é obra do diabo, porque muitos, né, o diabo tentou, o diabo pode até facilitar, porque ele sabe que para nós, quando nós praticamos as obras da carne, quando vivemos na natureza carnal, nós estamos desagradando a Deus, então ele pode facilitar. Mas o diabo não obriga ninguém. Ele nos tenta, mas ele não obriga.
Então nós não podemos desculpar, é o diabo que tentou, não, ele não pode te obrigar. Ele não pode me obrigar, ele pode me oferecer, é como se fosse um vendedor na rua, você está lá na praça, tem um vendedor lá vendendo ameixa lá, vamos dizer. Você é obrigado a comprar? Ele pode até te oferecer, dar uma para você experimentar, mas você não é obrigado. Assim é o diabo. Ele pode até pôr o prato, armar a cilada, mas nós não é obrigado. Por isso que precisamos andar no Espírito, sob o poder do Espírito, para resistirmos essas ofertas. Então, vamos lá, no versículo 19, começa aqui, as obras da carne são prostituição. Uma das obras da carne é a prostituição. Vocês todos sabem que é imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui também gostar, né, de quadros, de revista, né, filmes, publicações pornográficas. Isso é obra da carne. E tem muita pessoa que infelizmente usa o celular para ficar vendo, né, coisas pornográficas. Então isso é uma obra da carne. É uma obra da carne que devemos, né, vencer essa obra da carne estando cheio do Espírito. Outra coisa, olha só, a impureza. Impureza é pecados sexuais também, está ligado, né, com a prostituição. São pecados sexuais, atos pecaminosos, vício, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Isso é impureza, aquele coração impuro, aquele coração imoral, aquele coração, aquela pessoa que é impura, a mente impura, o coração impuro, né? Então, outra, lascívia. O que é lascívia, pastor? Essa também vai no mesmo caminho, é sensualidade, é a pessoa seguir suas próprias paixões, maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Isso é lascívia, né? É na mesma linha da sensualidade, da sexualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Agora também o versículo número 20, idolatria. É uma das obras da carne também, é a adoração de, né, espírito, de pessoa, ídolo, e também a confiança numa pessoa, instituição, objeto, como tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra, como eu já sempre falo. A idolatria não é somente adorar uma imagem de escritura, é quando você põe algo igual ou acima de Deus, pode ser até um filho. Né? Um filho pode virar idolatria, pode ver que Deus, quando pede a Abraão para sacrificar o seu filho, por quê? Ele via que o coração de Abraão já não era o mesmo com ele. Teve um filho na velhice, mas ali Deus já se conhecia Abraão e ali Deus provou Abraão. Deus não tenta. Deus provou Abraão e ele foi provado. E foi aprovado quando Deus pediu o filho dele, porque poderia virar uma idolatria. Podemos fazer um carro. Tem pessoas que têm carro que ele idolatra o carro, ninguém anda, não dá carona para ninguém. Fica o dia inteiro ali limpando. É bom cuidar, mas também idolatra. Aí, se você pôr ele acima de Deus, já vira idolatria. Isso pode ser esposa, esposo, filho, bens, né? Tudo que pomos igual a Deus ou acima de Deus pode ser idolatria na nossa vida. Tem pessoa que, né, no meio gospel, idolatra cantor, idolatra pastor, idolatra pessoas que Deus levanta. Isso está errado. Adoração é só a Deus. Então aqui fala agora falamos da idolatria, feitiçarias, espiritismo, magia negra, adoração de demônios, uso de drogas e outros materiais na prática de feitiçaria. Né? Isso tudo é condenado pela palavra de Deus. Né? Infelizmente, crentes até que eu acredito que não mexem com essas coisas. Mas tem muita pessoa que mexe, que faz obra de macumbaria, feitiçaria para outra pessoa. Isso a Bíblia condena, é feitiçaria, é pecado. A Bíblia condena em Apocalipse, lá em Êxodo, a Bíblia condena. Né? Feitiçarias, inimizades, né? Intenções e ações fortemente hostis. Antipatia, inimizade extrema. Isso tudo, irmãos, é obra da carne.
Inimizade é obra da carne. Você ter antipatia por alguém, você ser hostil a alguém, você ter intenções de hostilidade com alguém, isso é inimizade e é obra da carne. Outra também aqui, olha só, inimizade, porfias. O que é porfia? Brigas, oposição, luta por superioridade, irmãos. Luta por superioridade. Isso é porfia. Também é obra da carne. Emulação. Olha, emulação é ressentimento, inveja amarga do sucesso de outro. Emulações, obra da carne. Ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Isso também é pecado é obra da carne que pode impedir a pessoa de participar do reino dos céus. Iras, ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Ira, pessoa irada, iracunda, pessoa irada com a outra pessoa. Isso é obra da carne e precisamos tirar isso da nossa vida. A gente vamos ver que o fruto do Espírito é totalmente contrário às obras da carne. Por isso que Paulo nos chama a viver uma vida guiada pelo Espírito. Então, a ira, vamos falar sobre peleja, aqui, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas. Ambição egoísta e cobiça do poder. Aquela briga, pessoa que luta, briga por causa de poder, cobiçando cargo altos e sai até briga, um pisa no outro, aquelas pelejas, um contra o outro por cargo ou por alguma coisa, cobiça de alguma coisa, principalmente cobiça de poder, Vamos mais para outra coisa. Dissensões, introduzir ensino cismáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Aquilo que causa dissensão. Aquelas pessoas que causam dissensão até mesmo dentro da igreja. Introduzir ensino cismático na congregação sem qualquer respaldo da palavra. Isso causa dissensão até mesmo na igreja. Heresias. A pessoa que dentro da congregação forma grupo dividindo dentro da congregação, formando grupinhos. Aquelas pessoas que inserem também dentro da igreja coisas que contráriam a palavra de Deus. Traz ali para dentro da igreja coisas que a Bíblia talvez não está dizendo, e ela traz ali, fala que viu sonho, fala que teve visões, Deus me revelou isso para nós fazer aquilo, e muitas das vezes é coisa particular, para destruir a igreja, para trazer dissensão, divisão. Olha só o perigo das heresias, que temos visto muito isso nos dias de hoje. Olha só, invejas, antipatia ressentida contra alguma pessoa que possui algo que não temos e queremos. É querer ter aquilo que nós não temos, é querer ter aquilo que é de outras pessoas. Inveja, irmãos. Isso é obra da carne. Homicídios, matar o próximo. Tem pessoa que não mata assim com arma, mas mata com a língua. Devemos tomar muito cuidado, Devemos tomar muito cuidado, para não sermos homicidas. Bebedices também, o descontrole, na bebida. Pessoas que bebem, vivem na bebedice, embriaga-se. Isso também é obra da carne. Embriagar, bebedice, é obra da carne. Glutonarias aqui, irmãos, devemos tomar muito cuidado, viu? Tem uma frase aí que eles dizem, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Não podemos entrar no pecado da glutonarias. Diversões, festas com comida, bebida de modo extravagante, desenfreada, envolvendo drogas, sexo e coisa semelhante. Vamos dizer que essas bagunças, essas festinhas que a gente vê que vira bagunça e no final vira pornografia, bebedice, comida regrada. E nós também, como cristãos, devemos tomar cuidado com a comida, Não é porque que nós não bebemos, nós vamos comer até morrer. Isso é pecado também, E Paulo, aqui nas palavras finais sobre as obras da carne, são severas e enérgicas.
Quem se diz crente em Jesus e participa dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus. Não terá salvação, irmãos. É muito sério. Olha só o que Paulo diz, olha só, ele vai falar sobre a inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. É muito sério, irmãos. Tá vendo como nós precisamos aprender a palavra de Deus? Por isso que Paulo falando, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando nós vivíamos a nossa vida sem Deus, essas obras aqui da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, mulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, isso tudo fazia parte da nossa vida. Né? Para nós era tudo normal. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos, irmãos, tirar isso da nossa vida. Nós não podemos deixar que esse estilo de vida possa moldar a nossa vida com Cristo, né? Paulo não somente examina a diferença geral do modo da vida desses dois tipos de crente, quer dizer, o que vive no espírito e na carne. Estão em conflitos entre si. Né? Nós não podemos, que a nossa natureza pecaminosa, com os nossos desejos corruptos, o qual, né, que continue na nossa vida cristã após a nossa conversão. Isso é inimigo mortal da nossa vida, irmãos. Né? Aqueles que praticam as obras da carne não poderão, olha só, não poderão herdar o reino dos céus. Por isso essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida, mortificada numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós vencemos esses desejos carnais. E muitos falam, não, é o diabo. Não é, irmãos, é a nossa natureza, que nos leva à prostituição, à impureza, à lascívia, à idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, mulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria, glutonaria, e coisa semelhante a essa, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, irmãos. É palavra de Deus. Amém? Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, vamos falar agora sobre o fruto do Espírito. Agora, nós que temos o Espírito Santo, como será o nosso estilo de vida? Se não podemos mais manifestar as obras da carne, se nós já já vencemos, né, as obras da carne, agora precisamos andar em espírito. E amanhã nós vamos falar o andar no Espírito. Devemos andar em Espírito. E amanhã vamos falar, né, sobre andar em Espírito. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Né? Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos dar força para nós vencermos, né, as obras da carne. Somos todos tendenciosos, mas pelo poder do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo conosco, nós podemos vencer as obras da carne. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus esteja com você e comigo, nos dando graça para vencermos as obras da carne e, com certeza, vamos ser abençoados em nome de Jesus. Vamos orar nesta tarde de quarta-feira, apresentar a nossa vida a Deus, pedindo a Deus que Deus venha nos ajudar, irmãos, a andarmos em espírito, a vencer os desejos da carne, a vencer as obras da carne, porque agora somos cidadãos dos céus. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, Pai Santo, uma vez mais para ministrar a Tua santa e bendita palavra. Estamos aqui dando continuidade daquela mensagem que começamos ontem à tarde, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Pai,
A tua palavra nos orienta: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Pai, nos ajuda, Senhor, a andar em espírito, a deixar o Espírito Santo a dominar a nossa vida em todos os aspectos. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai Santo. Somos tendenciosos ao pecado, somos tendenciosos, Pai, a rebeliar contra o Senhor. Mas o Senhor nos deu o Espírito Santo para vencermos, meu Pai, esses desejos, esses impulsos da carne. Pai, nos ajuda a mortificar o velho homem, nos ajuda a mortificar a nossa natureza antiga, a andar em espírito, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para nós nesta vida. Pai, nos ajuda, Pai. Abençoa o teu povo. Visita todos que fazem parte deste canal de oração. Nós temos obedecido aquilo que o Senhor quer que fazemos neste canal de oração. Nos ajuda, Senhor. Ô Senhor, ajuda o teu povo, que possamos ter tempo para ouvir e praticar a palavra do Senhor. Pai, arranca do nosso coração todo mal. Meu Pai, todo pensamento ruim, todo impulso para a prostituição, para a lascívia, para a impureza. Tira toda a ira, Pai. Ô Senhor, tira toda a dissensão, heresia. Pai, toda a inveja. Meu Pai, todo desejo de bebida, Pai. Glutonaria, tira isso do nosso coração. Nos ajuda a mortificar as obras da carne. Pai, nos ajuda a viver no Espírito, Pai. Que esses desejos pecaminosos não venham, meu Pai, dominar a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, seguir as orientações do Espírito Santo. Ô Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a vencer esses pecados, esse mal. Que nós possamos, meu Deus, Senhor, viver, meu Pai, guiado pelo Espírito Santo. Ajuda o teu povo, nos ajuda. Abençoa aqueles que estão enfermos. Abençoa aqueles que estão sentindo algo mal nesta tarde. Visita, Senhor. Abençoa o teu povo, dá saúde. Saúde física, emocional, espiritual. Visita o teu filho e a tua filha nesta tarde. Abençoa o teu povo com toda sorte de bênção. Pai, no nome de Jesus, eu entrego cada pedido, cada irmão que está orando, que está participando das nossas orações, que tem feito desse trabalho um culto no lar. Abençoa esses lares, aonde essa transmissão, essa oração estiver chegando. Meu Deus, traz saúde, traz paz, traz alegria, traz vitória. Meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa ter liberdade em nossas vidas. No nome de Jesus, Pai. Ô Espírito Santo, visita o teu povo, Senhor, nesta tarde. Nos dá uma tarde abençoada de vitória. Senhor, que logo mais à noite, à meia-noite, possamos estar aqui mais uma vez na tua presença. Estamos aqui para lhe obedecer, ó Pai. Estamos aqui para fazer a tua vontade. Esse é o nosso desejo, Pai. E eu entrego cada irmão, cada irmã nas tuas mãos e te agradeço, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Obrigado por estar conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Falamos aqui sobre as obras da carne. Amanhã, se Deus quiser, vamos falar sobre o fruto do Espírito, né? Já que temos que banir as obras da carne da nossa vida, agora, com a ajuda do Espírito Santo, agora vamos ver o que o Espírito Santo quer, de que maneira que o Espírito Santo quer que nós vivamos. Se não produzimos as obras da carne, vamos então produzir fruto do Espírito. Olha que coisa tremenda, é muito bom a palavra de Deus, né? É muito maravilhoso. E até amanhã, se Deus quiser, nesse estudo, mas às 0h estaremos aqui, né, na oração da madrugada. Você pode enviar o seu pedido de oração, estaremos aqui para te atender, orar por você, clamar em seu favor, da sua casa, da sua família. Deus abençoe a sua vida, tá bom? No nome de Jesus, sejam abençoados nesta tarde. Guarda esta palavra, vive esta palavra, tira da sua vida todas as obras da carne e viva no Espírito. E você vai contemplar grandes bênçãos na sua vida em nome de Jesus. Vamos ouvir um testemunho neste momento e voltamos à meia-noite, se Deus quiser.
A paz do Senhor, irmã Débora, presbítero Eurípides. Eu estou aqui nessa manhã para, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, e depois aos irmãos pelas orações que os irmãos fazem toda a madrugada e também a parte da tarde. São orações que eu gosto muito, eu não perco nem um dia. Sempre eu acordo na madrugada e assisto a oração do irmão, eu ouço as orações que eu gosto muito. E também na parte da tarde, a pregação, a oração, que são bênçãos, são coisas muito maravilhosas na vida da gente, na minha vida. Eu estou aqui, irmão, para confirmar um testemunho que eu já contei esses dias atrás, aí eu já mandei esse testemunho para os irmãos. Mas só que quando eu contei do meu filho que estava com problema de diabetes, já não estava mais nem conseguindo andar, que a situação dele estava muito crítica, e que eu, orando com o presbítero todas madrugada e também na tarde, ele orava pelas pessoas que estavam com problema de diabetes e que Deus foi abençoando, né? Ele estava com a diabetes muito alta, estava passando de 500 e foi abaixando, abaixando. Aí o dia que eu mandei esse testemunho para a irmã, eu falei que ainda estava em 140, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele já está medindo, já está dando 95, já está dando normal, ele está se alimentando direito, como sempre ele se alimentou, e voltou, graças a Deus, a saúde dele tá ótima agora. Ele passou na médica, né, fez novos exames, fez há uns 8 dias atrás. A médica deu parabéns para ele, porque ela disse que é muito difícil reverter assim tão rápido. Ela ainda perguntou para ele quantas vezes você passou na UPA nesse mês. Aí ele falou nenhuma, graças a Deus não precisei de passar nenhuma vez na UPA. E daí Deus foi tão bom, né, que ela falou, não tô nem acreditando que já baixou, já tá normal desse jeito. E aí eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e segundo aos irmãos que têm orado. Essa oração do presbítero para mim é uma benção na minha casa. Eu já recebi muitas bênçãos, já contei alguns testemunhos e tem muitos testemunhos ainda para contar, irmã. Mas eu só quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar e aos irmãos que oram por a gente. Essa oração é mesmo uma benção muito grande na minha casa, no meu lar. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus, como eu já disse, e aos irmãos que têm orado por a gente. O meu nome é Joana, eu moro na cidade de Cabriúva, São Paulo. Eu só tenho que agradecer a Deus e aos irmãos, que Deus abençoe muito. Os irmãos que continuem orando por a gente, por tantas outras pessoas. Eu ouço tanto testemunho. Eu ouvi esses dias aí o testemunho do pastor, né? Do presbítero, e fiquei muito emocionada porque eu tenho um testemunho igual esse do irmão, quase é igual, irmão. O meu ainda, a situação talvez esteja um pouco complicada porque o meu filho, ele se envolveu com droga e eu passei por uma luta muito grande com ele. Ele se envolveu com droga aos 12 anos de idade. E essa luta durou 10 anos. Eu passava madrugada andando atrás dele, eu para um lado e o pai dele para outro. Só Deus sabe a luta que a gente passou, mas a gente venceu em nome de Jesus, assim como o meu irmão também venceu e tantas outras pessoas, né, que talvez estejam passando por essa luta, também tem essa confiança em Deus que vai vencer, porque as lutas, essa situação, só Deus sabe, um pai e uma mãe que sabe como é difícil. Mas para Deus, né, nada é impossível. E a gente tem que confiar, acreditar, né, que Deus vai libertar, porque Deus liberta. Meu filho me deu muito trabalho, sofri muito, mas Deus deu a vitória. Graças a Deus eu estou muito feliz. E estou contando também mais esse testemunho. São 2 testemunhos. É a mesma pessoa, é o mesmo filho, mas Deus é misericordioso. Eu só quero agradecer a Deus e aos irmãos. Pai do Senhor Jesus, irmão, fica com Deus.